Clara sentou-se na mesa da cozinha, observando as pilhas de contas que se acumulavam, tentando decidir por onde começar. Ela havia acordado cedo, como sempre, para se preparar para mais um dia de trabalho. O relógio na parede marcava 5h30 da manhã. O pequeno Pedro ainda estava dormindo no quarto ao lado, envolto em sua coberta azul favorita, alheio às preocupações que faziam o coração de Clara bater mais rápido. Antes de continuarmos com essa história intensa, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum detalhe desses romances emocionantes, cheio de mistérios e reviravoltas. Ela era uma mãe solteira de 30 anos, batalhadora e resiliente, mas sempre se sentia como se estivesse correndo atrás do vento. Os 3 empregos que conseguia manter eram sua única fonte de sustento, e a maioria das noites, ela ia para a cama exausta, mas sem conseguir descansar o suficiente. Sua vida era uma rotina interminável de trabalho, limpeza e a dedicação a seu filho. Mas mesmo assim, Clara não conseguia fugir da sensação de que algo estava faltando. A vida parecia estar sempre um passo à frente dela, deixando-a para trás. O primeiro emprego era em uma pequena cafeteria que abria ao amanhecer. O segundo era como atendente em um supermercado local, onde ela passava a tarde e, por vezes, até a noite. E o terceiro? Bem, o terceiro era o mais difícil de se falar. Clara trabalhava como secretária em uma empresa de tecnologia, mas o ambiente lá era frio, o que a fazia se sentir como uma peça descartável, apenas mais uma função dentro de um sistema maior. Ela sabia que a relação com seu chefe, o Sr. Eduardo Almeida, um empresário milionário e dono da empresa, era pura formalidade. Ele nunca a olhou nos olhos, nunca se importou com as pequenas tragédias que aconteciam em sua vida, nem com o quanto ela se esforçava para manter tudo funcionando. O que ela não sabia era que, por mais que ela se esforçasse para sobreviver e dar a Pedro a vida que ele merecia, o destino tinha planos diferentes para ela. Planos que, de alguma forma, começavam a envolver Eduardo Almeida. Eduardo não era o tipo de homem com quem se esperaria que Clara se envolvesse. Ele era alto, de postura ereta e sempre impecavelmente vestido. Seus olhos, de um tom cinza claro, transmitiam uma frieza que impunha respeito. Era um homem que dominava os espaços que ocupava, tanto fisicamente quanto socialmente. Era difícil acreditar que alguém como ele pudesse entender os desafios de uma mulher como Clara. Ele estava acostumado a lidar com grandes negócios, sempre focado em seus próprios objetivos, raramente se detendo para olhar as pessoas ao seu redor. As questões pessoais, para ele, eram apenas distrações. No entanto, havia algo em Clara que começava a chamá-lo a atenção, embora ele próprio não soubesse o que era exatamente. A primeira vez que Clara viu Eduardo fora do ambiente de trabalho foi em uma reunião da empresa. Ela estava organizando papéis na mesa quando ele entrou, seu olhar direto cortando a sala. Ele nem sequer reparou nela, ou ao menos parecia não reparar. Mas Clara sentiu algo inusitado, uma espécie de tensão silenciosa que a envolveu. Em seus momentos mais íntimos de reflexão, Clara se perguntava por que sua vida parecia sempre tão desordenada. Ela desejava algo mais do que apenas sobreviver. Queria dar ao seu filho uma infância feliz, longe das dificuldades que ela mesma enfrentava. Mas o que ela não sabia era que as coisas estavam prestes a mudar de maneira imprevisível. O destino tinha maneiras próprias de cruzar os caminhos de Clara e Eduardo. Naquele dia específico, Clara estava particularmente cansada. Ela havia corrido para o supermercado depois de um turno na cafeteria e antes de seu segundo turno como secretária na empresa de Eduardo. O que ela não esperava era que, ao entrar na sala de reuniões para entregar alguns relatórios, ele estivesse lá, sem avisar. Eduardo havia marcado uma reunião de última hora com sua equipe, e Clara precisava entregar a papelada pessoalmente. Ela entrou com passos hesitantes, tentando ignorar a sensação de que estava invadindo um espaço onde claramente não pertencia. Quando seus olhos encontraram os dele, houve um momento de silêncio. Eduardo estava revisando alguns documentos, mas seus olhos se ergueram lentamente para encontrar os dela. Ele fez uma pausa, observando-a com um olhar curioso. "Você é Clara, não é?" Ele perguntou com uma voz profunda e autoritária. Ela assentiu, um pouco surpresa. Como ele soubera seu nome? Ela era apenas uma funcionária anônima para ele,
uma peça pequena na engrenagem de sua vasta empresa. Sim, sou eu. Trouxe os relatórios que o senhor pediu. Ela respondeu, entregando os papéis com uma mão trêmula. Eduardo pegou os documentos sem pressa, seus dedos tocando os dela por um breve momento. Clara sentiu o choque elétrico dessa leve troca de toques, um arrepio que subiu por sua espinha. Ela rapidamente retirou a mão e se afastou, tentando esconder a sensação de desconforto e curiosidade que o gesto lhe causara. Obrigado, ele disse, com uma leve inclinação da cabeça, mais por educação do que por real interesse. Você tem certeza de que está bem, Clara? Parece cansada. Ela se surpreendeu com a pergunta. Ele nunca demonstrara interesse genuíno em como ela estava antes. Eu estou bem, apenas um pouco exausta, ela respondeu forçando um sorriso. Eduardo a observou por um momento, seus olhos avaliando cada movimento dela. Talvez precise de uma pausa. Aqui na empresa, não vejo muitas pessoas com seu nível de comprometimento. Isso não é algo que se vê todos os dias. Clara ficou sem palavras. Como ele podia perceber algo tão simples? Ela era apenas uma funcionária invisível para ele, alguém que ficava nas sombras do escritório. Ela não sabia o que mais responder, então apenas murmurou um obrigada e se retirou. Enquanto caminhava de volta para sua mesa, uma sensação estranha de desconforto misturado com algo mais, algo que ela não conseguia identificar, a envolvia. Eduardo Almeida, o homem de sucesso, o milionário frio, estava se interessando por ela? Naquela noite, Clara ficou deitada em sua cama, pensando nas palavras de Eduardo. Ela não podia negar que o encontro a havia deixado perturbada. Mas o que realmente a inquietava era a ideia de que ele notara algo nela, algo que ela mesma não sabia reconhecer. Talvez fosse o cansaço evidente ou talvez fosse algo mais. O fato era que ele parecia ver além da fachada que ela cuidadosamente construíra. Será que ele pode me ajudar? Clara se perguntou em um momento de vulnerabilidade. Ela sabia que as chances disso eram mínimas, mas a ideia de que alguém com tanto poder poderia se importar com ela a deixava desconcertada. Mas o que ela não sabia era que Eduardo estava começando a vê-la de uma forma diferente, talvez pela primeira vez em sua vida. E isso começaria a mudar tudo. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol nascer. O relógio marcava 4h30 da manhã. Ela se levantou rapidamente, foi até a cozinha e preparou o café da manhã para Pedro, que ainda dormia tranquilamente. Era difícil acreditar que ela conseguisse sobreviver às exigências de sua vida diária, mas ela fazia, e com o tempo começara a acreditar que sua luta não teria fim. Mas enquanto Clara enfrentava as dificuldades diárias, Eduardo também se preparava para tomar decisões que inconscientemente afetariam a vida de Clara de uma forma que ela jamais imaginaria. A vida de Clara continuava como sempre, uma rotina de sacrifícios diários. Ela passava a maior parte do tempo se preocupando com seu filho, com as contas a pagar e com a pressão constante para manter os empregos. A cafeteria, o supermercado e a secretária no escritório de Eduardo eram apenas partes do quebra-cabeça que ela montava, tentando sobreviver a cada dia. Quando a noite chegava, ela estava exausta, mas a preocupação com o futuro de Pedro nunca a deixava dormir tranquila. Mas algo estava mudando lentamente. Eduardo, em suas reuniões solitárias na empresa, não conseguia parar de pensar em Clara. Ele sabia que ela era diferente de todas as outras funcionárias que ele tinha, embora não soubesse exatamente o porquê. Era como se ela carregasse uma força silenciosa, uma determinação que ele não via em mais ninguém. Ele começava a observá-la mais atentamente. O que antes parecia ser um simples desgosto por ela, agora se transformava em algo mais complexo. Ele queria entender o que estava acontecendo com ele. Eduardo não se sentia atraído por mulheres comuns. Ele estava acostumado a lidar com pessoas da alta sociedade, mulheres com poder e influência. Clara era tudo o que ele não era, mas ao mesmo tempo, era o que ele começava a desejar. Ela era simples, mas forte, e parecia carregar uma luz interior que ele nunca tinha encontrado em ninguém. Naquele dia, Eduardo decidiu agir. Ao invés de seguir a rotina diária de reuniões e compromissos, ele entrou no escritório de Clara para uma conversa inesperada. Clara,
que estava sentada atrás de sua mesa, levantou a cabeça ao ouvi-lo se aproximar. Clara, ele disse, com sua voz grave e firme. Quero que você me acompanhe em uma reunião importante na próxima semana. É algo que pode ajudá-la. Ela o olhou, surpresa. Uma reunião? Eu não sabia que estava envolvida em algo assim. Eduardo sorriu levemente, seu olhar penetrante. Você tem potencial, Clara. Eu vi isso em você. Você pode ir além do que imagina, e quero que você aproveite essa oportunidade. Clara ficou em silêncio por um momento. O que ele queria dela? Ela mal acreditava no que estava ouvindo. Nunca tinha imaginado que Eduardo pudesse, de alguma forma, ver algo nela além de uma funcionária comum. No entanto, a possibilidade de uma mudança em sua vida, de uma chance para dar uma vida melhor a Pedro, a fez hesitar. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, ela respondeu, se sentindo desconfortável com a oferta. Eduardo se aproximou um pouco mais, observando-a com mais atenção. Você tem mais potencial do que imagina, Clara. Eu vejo isso. Não é sobre ser a pessoa certa, é sobre aproveitar as oportunidades que surgem. E essa é uma grande oportunidade. Clara ainda estava cética, mas a ideia de um futuro melhor para ela e seu filho começou a tomar forma em sua mente. Ela não podia negar que aquilo era tentador. Com o passar dos dias, o relacionamento entre Clara e Eduardo começou a evoluir. Não era apenas profissional. Havia uma tensão crescente no ar. Eduardo não parava de pensar nela, e Clara, por mais que tentasse ignorar seus sentimentos, também sentia uma atração. Ele era poderoso, confiante, tudo o que ela não era, mas havia algo nela que o atraía. Talvez fosse a vulnerabilidade escondida sob a fachada de sua força, talvez fosse a dedicação que ela demonstrava por seu filho, mas havia uma conexão silenciosa entre eles, algo que eles ambos evitavam, mas que se tornava impossível de ignorar. Em um dos seus encontros profissionais, Clara sentiu que algo estava diferente. Quando entregou os relatórios de novo, como sempre, ele olhou para ela de uma forma mais intensa. Seus olhos, que antes eram frios e distantes, agora carregavam uma curiosidade e um certo interesse. Clara não sabia como lidar com isso, mas sabia que o jogo estava mudando. Eu sou grato pela sua dedicação, Clara. Eduardo disse, em um tom mais suave do que o normal. Você sempre fez o seu trabalho, mesmo quando parecia difícil. Isso não passa despercebido. Ela olhou para ele sem saber o que dizer. Nunca imaginou que ele notasse algo nela. Ela sempre se sentiu invisível naquele escritório. Mas agora havia algo diferente. A atração mútua estava ali, sem palavras, mas sem dúvida. À noite, enquanto arrumava as coisas para o dia seguinte, Clara não conseguia parar de pensar naqueles olhos de Eduardo. O que ele queria dela? Ela sabia que não poderia permitir que sentimentos complicassem ainda mais sua vida. Ela precisava trabalhar, sobreviver e, acima de tudo, cuidar de Pedro. Mas Eduardo estava começando a ocupar mais e mais espaço em seus pensamentos. Ele a via de uma forma que ela nunca imaginou, e de alguma forma, isso a deixava desconfortável. Era como se ela estivesse flertando com algo que poderia mudar sua vida, de maneiras que ela não estava pronta para entender. Ela se sentou na cama e olhou para Pedro, que dormia serenamente. Ele era a única coisa que realmente importava. Ela não podia se permitir ser distraída por Eduardo, não importava o quanto ele fosse atraente ou poderoso. A sobrevivência de Pedro era tudo, mas no fundo de seu coração, Clara sabia que as coisas estavam prestes a mudar, e ela não sabia se estava preparada para isso. Do lado de Eduardo, as coisas também não eram fáceis. Ele estava acostumado a ter controle sobre tudo em sua vida, mas Clara o fazia questionar suas próprias motivações. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A mulher que ele via todos os dias, simples e esforçada, havia despertado algo nele que ele não conseguia explicar. Ela não era como as outras, e isso o intrigava profundamente. Por mais que tentasse negar, ele sabia que algo estava acontecendo. Ele se via pensando nela fora do trabalho, questionando o que ela faria, como estava, o que o futuro traria para ela. Ela não era apenas uma funcionária. Ela era uma mulher complexa, com camadas que ele começava a desejar entender. Mas havia algo mais em jogo.
A força de Clara, seu compromisso com seu filho, tocava algo dentro de Eduardo que ele nunca soubera que existia. E isso o assustava. O clima entre Clara e Eduardo tornou-se mais tenso à medida que os dias se passavam. Cada interação parecia carregar um peso que antes não existia. Eduardo, que costumava ser distante e imune a qualquer tipo de envolvimento emocional, agora se via atraído por Clara de maneiras que não compreendia. Ela, por sua vez, tentava se manter distante, mas não podia negar a crescente conexão entre os dois. Era como se estivessem flutuando em uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, mas, a cada novo dia, a linha ficava mais borrada. Foi durante uma reunião de negócios que parecia ser mais uma de tantas, que as coisas realmente começaram a mudar. Eduardo, que havia decidido fazer uma visita surpresa à cafeteria onde Clara trabalhava nas manhãs de sábado, estava sentado com a equipe em uma mesa pequena. Ele observava tudo em silêncio, sua mente em um lugar distante. Ele não sabia o que estava procurando, mas sabia que queria entender mais sobre Clara. Quando ela entrou na cafeteria, seu olhar se cruzou com o dele. Clara não sabia o que pensar, mas viu uma expressão nos olhos de Eduardo que nunca tinha visto antes. Curiosidade genuína. Ela tentou manter sua postura profissional, mas sentiu o peso de sua presença. Ele a observava com uma intensidade que a fazia questionar tudo. "Bom dia, Clara", ele disse com um sorriso discreto. "Você está bem? Parece um pouco cansada." Clara não sabia como responder. Como ele sabia disso? Ela, que sempre se esforçava para esconder sua exaustão, agora se via desarmada diante dele. O que Eduardo via nela? Ela não era como as outras mulheres que ele costumava frequentar. Ela não tinha o glamour ou a sofisticação das mulheres que ele estava acostumado, mas de alguma forma, ela era única, e isso mexia com ele. "Estou bem, apenas um pouco cansada com os turnos", ela respondeu, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse suas palavras. Ele não queria fazer perguntas pessoais, mas a vontade de saber mais sobre ela era incontrolável. "Eu entendo. Não é fácil manter tantos trabalhos ao mesmo tempo", ele disse finalmente, olhando-a com um olhar pensativo. "Mas você parece... bem, Clara. Parece uma mulher forte." Clara sorriu, mas era um sorriso forçado. Ela não se via como forte. Ela se via como alguém tentando sobreviver, tentando fazer o melhor por seu filho. Não era uma heroína. Era uma mãe. E ser mãe solteira com 3 empregos não era nada fácil. Nos dias seguintes, Clara sentiu que a presença de Eduardo a afetava de maneiras que ela não estava preparada para lidar. Cada vez que ele aparecia no escritório ou na cafeteria, seu olhar parecia buscá-la, e isso a fazia se sentir exposta. Ela tentava manter a distância, mas não podia negar que algo estava mudando entre eles. Havia uma tensão silenciosa, uma química inexplicável. Eduardo, por sua vez, não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tentava manter sua postura profissional, mas cada vez que Clara se aproximava, sentia uma onda de emoções intensas que ele não sabia como controlar. Ele estava acostumado a manter as pessoas à distância, mas Clara parecia quebrar todas as suas barreiras. Ela era diferente e isso o deixava desconfortável. Ele começou a frequentar a cafeteria com mais regularidade, e embora sempre tivesse uma desculpa profissional para justificar sua presença, Clara sabia que havia algo mais. Ela sentia que ele estava cada vez mais interessado nela, mas também sabia que ele nunca se aproximaria de uma mulher como ela. Ele tinha poder, riqueza e status. Ela, por outro lado, era apenas uma mulher comum, tentando equilibrar sua vida e ser uma boa mãe para Pedro. Uma noite, Clara recebeu uma mensagem inesperada de Eduardo. Era um convite para jantar, algo que ela nunca teria imaginado. Ele disse que queria conversar sobre alguns projetos da empresa, mas Clara sabia que havia mais nisso. Ela hesitou por um momento, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. Ela precisava de algo diferente, de uma pausa na sua rotina exaustiva. E talvez, quem sabe, ela poderia entender melhor o que estava acontecendo entre ela e Eduardo. Quando chegou ao restaurante, Clara se sentiu desconfortável. O ambiente era luxuoso, e ela se perguntou se realmente pertencia àquele lugar. Mas Eduardo estava lá, com um sorriso acolhedor,
que de alguma forma a fez se sentir à vontade. Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme, mais suave, e a conduziu até a mesa reservada. O que temos aqui é mais do que apenas negócios, Clara, ele disse, olhando para ela de maneira mais séria. Eu sinto que há algo entre nós. Uma conexão. Clara olhou para ele surpresa com a honestidade em sua voz. Ela não sabia como reagir. Ela estava acostumada a lidar com os problemas da vida, com as dificuldades financeiras, com os desafios diários. Mas isso era algo completamente novo. Eu não sei o que você está dizendo, Eduardo. Ela disse, tentando evitar a vulnerabilidade em sua voz. Você é meu chefe, e eu sou apenas alguém tentando sobreviver. Eduardo se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Eu sei o que você é, Clara. E é isso que me atrai em você. Sua força, sua determinação. Eu vejo algo em você que me faz querer ajudar. Algo mais do que apenas uma funcionária. Quero que saiba disso. Aquelas palavras atingiram Clara como um raio. Ela não sabia como lidar com isso. Não sabia se poderia confiar nas palavras de Eduardo, um homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu. Mas havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia questionar tudo o que ela sabia sobre si mesma. Enquanto a noite avançava, a conversa entre eles se aprofundava. Clara começou a revelar um pouco mais sobre sua vida, sobre as dificuldades que enfrentava, sobre como ela tentava manter tudo sob controle para que Pedro tivesse uma vida decente. Ela nunca havia falado com ninguém sobre isso, mas algo no olhar de Eduardo a fez se abrir de maneira que ela não esperava. Mas no fundo, Clara sabia que havia algo que ela ainda não sabia sobre ele. Algo que poderia mudar tudo. Naquela noite, a tensão entre eles não era apenas de atração. Era também de algo mais profundo. Algo que começava a moldar um vínculo inesperado, mas perigoso. Os dias seguintes àquele jantar continuaram a passar lentamente, mas de uma maneira diferente para Clara. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Eduardo, nas coisas que ele tinha dito e no modo como ele parecia vê-la. Ela sentia-se invadida por uma sensação desconfortável de confusão, mas também de desejo. Nunca antes ela tinha sido tratada assim por um homem, e o peso da atenção de Eduardo era ao mesmo tempo lisonjeiro e assustador. Ela estava acostumada a estar sozinha. Sozinha com Pedro, sozinha nas dificuldades da vida, sozinha nos turnos longos e intermináveis dos seus 3 empregos. Clara se perguntava se merecia algo diferente. Será que ela realmente merecia a vida que Eduardo parecia oferecer? Ele, com toda a sua riqueza, poder e influência, parecia tão distante de seu mundo. Mas o olhar dele, a sinceridade que transparecia em suas palavras, a faziam duvidar de si mesma. Eduardo, por sua vez, não sabia o que estava acontecendo com ele. A mulher que ele via todos os dias em seu escritório agora começava a ocupar sua mente de maneira incontrolável. Ele tentava não pensar nela, tentava focar nos negócios, mas sua presença, sua autenticidade, algo que ele jamais encontrara em nenhuma mulher da sua vida, o fazia questionar suas próprias prioridades. Ele não queria se envolver com ela, não queria complicar ainda mais a sua vida já cheia de desafios e responsabilidades. Mas a atração era forte, e ele não conseguia afastá-la. Ele decidiu dar mais um passo, mais uma tentativa de compreender o que estava acontecendo. E por mais que ele tentasse, Eduardo sabia que estava se aproximando de Clara de uma maneira que ultrapassava o profissional. Foi em uma manhã de terça-feira que Eduardo finalmente tomou uma decisão. Ele a chamou para uma conversa privada na sala de reuniões da empresa. Clara entrou, hesitante como sempre, e o encontrou ali, esperando com um sorriso que não era típico dele. Ele sempre fora o chefe sério, distante, e agora havia algo nele que parecia diferente. Clara, começou ele, sua voz firme, mas com uma leveza que ela não reconhecia. Quero lhe fazer uma proposta. Eu sei que você está passando por dificuldades, e quero ajudar. Clara franziu a testa, surpresa. Não era comum que alguém como Eduardo se oferecesse para ajudar alguém como ela. Ela não sabia como reagir. Eu posso lhe oferecer uma oportunidade diferente. Ele continuou, sem tirar os olhos dela. Você está trabalhando demais. E eu vejo o esforço que você faz. Quero que você venha trabalhar diretamente comigo,
em um projeto especial. Um projeto que com certeza vai mudar sua vida. Ela não conseguia entender completamente o que ele estava dizendo. Trabalhar diretamente com ele, em um projeto especial, isso soava como algo de outro mundo, algo que ela não tinha capacidade de alcançar. Eu não sei, Eduardo. Isso não faz sentido. Ela respondeu, tentando disfarçar sua insegurança. Não sou a pessoa certa para isso. Eduardo sorriu suavemente. Você é a pessoa certa, Clara. Não só pelo trabalho, mas pela sua força, pelo que você representa. Eu vejo muito mais em você do que você imagina. Clara se sentiu desconcertada. Ele parecia tão sincero, mas ao mesmo tempo havia algo no fundo do seu coração que dizia para ter cuidado. Ela não sabia como reagir, como aceitar o que ele estava oferecendo. Ela já tinha tanto em seu prato: o peso das suas responsabilidades, o cuidado com Pedro, o medo constante de falhar. Mas havia algo em Eduardo, algo em sua proposta, que a fazia querer acreditar que poderia mudar sua vida. E se eu aceitar essa proposta? Ela perguntou, ainda incerta. O que mudaria na minha vida? Ele se levantou lentamente, como se ponderasse suas palavras. Eu posso lhe oferecer mais do que apenas dinheiro, Clara. Eu posso lhe dar a chance de reescrever sua história. Com este projeto, você não só terá a chance de dar uma vida melhor para seu filho, como também poderá construir algo para você mesma. Não precisará mais de 3 empregos. Não precisará mais viver na exaustão. Será sua chance de mudar tudo. Clara olhou para ele, tentando processar tudo o que estava sendo dito. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar na promessa de uma vida melhor. Mas também tinha medo. Medo de que ele não fosse realmente o que parecia ser. De que ela estivesse apenas sendo enganada. Eu não sei. Ela respondeu, olhando para suas mãos entrelaçadas. Será que posso confiar nisso? Eduardo a olhou por um momento, seus olhos mais suaves do que o habitual. Você pode confiar em mim, Clara. Não estou oferecendo uma solução fácil, mas estou oferecendo uma chance. E sei que você, de todas as pessoas, merece essa chance. Ao longo dos dias que se seguiram, Clara refletiu muito sobre a proposta de Eduardo. Ela pensava nela enquanto cuidava de Pedro, enquanto tentava com todas as suas forças manter os 3 empregos funcionando. Ela não podia deixar de imaginar como seria a vida sem essa pressão constante, sem o medo de não ter o suficiente no final do mês, sem o desgaste de cada dia que parecia ser uma repetição do anterior. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que confiar em Eduardo não era uma decisão fácil. Ele era seu chefe, um homem poderoso e distante, e ela era apenas uma mãe tentando sobreviver. Ele poderia realmente ter boas intenções? Ou ele estava apenas tentando algo com ela, como se fosse uma distração de seu mundo de negócios e riqueza? Por outro lado, ela também sabia que algo nele estava diferente. Ele via algo nela que ela mesma não conseguia enxergar. Ele via uma força em Clara, uma determinação, algo que ela mal reconhecia em si mesma. Ele via além da fachada de mulher cansada e mãe solteira. E isso a deixou insegura, mas também curiosa. Foi em uma noite, enquanto Pedro dormia, que Clara finalmente tomou uma decisão. Ela estava cansada de se perguntar, e se? Cansada de viver com medo de tomar decisões erradas. Ela se olhou no espelho, tentando ver a mulher que Eduardo via, tentando encontrar alguma coisa além do cansaço da luta diária. Ela sabia que precisava dar um passo em direção ao desconhecido. E talvez essa fosse a única chance que ela teria para mudar sua vida, para dar a Pedro o futuro que ele merecia. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e ligou para Eduardo. Eu aceito a proposta. Ela disse com a voz firme e decidida, mas também cheia de vulnerabilidade. Eu quero tentar. Clara nunca imaginou que um simples telefonema pudesse mudar tanto sua vida. Quando ela aceitou a proposta de Eduardo, sabia que estava dando um salto para o desconhecido, mas havia algo dentro de si que lhe dizia que, talvez, essa fosse a única chance que ela teria de sair da rotina que a consumia há tanto tempo. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de futuro, de criar uma vida diferente para ela e para Pedro. Eduardo a convidou para uma reunião formal na empresa, para discutir os detalhes do projeto que ele havia proposto. Clara se sentiu nervosa e, ao mesmo tempo, empolgada.
Ela sabia que essa era sua chance de começar de novo, mas o medo de falhar a perseguia como uma sombra. Quando chegou à sede da empresa, Clara sentiu o peso do lugar. O edifício moderno e imponente era um reflexo da vida de Eduardo, cheia de luxo e perfeição. Ela se sentiu pequena, como uma peça minúscula em um universo gigantesco. Mas, ao entrar na sala de reuniões, foi recebida por Eduardo, que a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era algo entre admiração e expectativa. "Bem-vinda, Clara", disse ele com um sorriso suave. "Vamos começar a trabalhar." Ela respirou fundo, sentindo o olhar dele sobre ela. O que ele via nela? O que ele realmente esperava dela? Ela não sabia, mas estava disposta a tentar. O projeto que Eduardo ofereceu a Clara era complexo, mas ao mesmo tempo fascinante. Ele queria que ela assumisse a responsabilidade pela gestão de um novo setor da empresa, que visava criar programas de impacto social. Clara, com sua experiência de vida e sua dedicação, parecia ser a pessoa ideal para a função, mas havia desafios imediatos. Ela não sabia nada sobre o mundo corporativo em grande escala. Estava acostumada a trabalhar no chão de fábrica, no supermercado, na cafeteria. Esse novo ambiente era desconhecido e intimidante. Clara se via rodeada por pessoas altamente qualificadas, todas muito mais experientes do que ela. No entanto, havia algo em sua natureza que a fazia persistir. Ela tinha um instinto de sobrevivente, e isso a impulsionava para a frente. Eduardo estava sempre por perto, oferecendo ajuda, mas ao mesmo tempo mantendo distância. Ele a tratava com respeito, mas de uma maneira fria, como se fosse apenas mais uma parte do quebra-cabeça. Isso a deixava confusa. Ela sabia que ele estava interessado nela, mas seu comportamento no trabalho parecia não refletir esse interesse. Ele era um homem de negócios, sempre focado no que era mais importante para ele. Apesar de tudo, Clara começou a ganhar confiança em seu novo papel. Ela percebeu que tinha mais habilidade do que imaginava para lidar com os desafios da empresa. Sua determinação e visão começaram a brilhar, e Eduardo começou a notar isso. Ela não era apenas uma mãe solteira tentando se sair bem na vida. Clara era mais do que isso. Ela tinha a força de uma mulher que não desistia, que não se deixava abater pelas dificuldades. E isso não passou despercebido por Eduardo. Enquanto Clara se aprofundava em seu trabalho, ela também começou a sentir mudanças em sua vida pessoal. A proposta de Eduardo não era apenas uma oportunidade profissional. Ela também estava se tornando uma jornada de autodescoberta. Clara começou a ver a si mesma de maneira diferente. Ela já não se via mais como uma mulher comum, sem poder, sem oportunidades. Ela estava começando a perceber que tinha mais a oferecer, tanto no trabalho quanto na vida. Ela passou a se dedicar mais à sua saúde, a se preocupar com o futuro de Pedro e a começar a planejar o que poderia ser a próxima fase de sua vida. Ela não sabia ainda o que o futuro reservava, mas sabia que, ao lado de Eduardo, algo estava se transformando. Não apenas sua carreira, mas sua percepção de si mesma. Ela estava aprendendo a se permitir sonhar. Enquanto isso, Eduardo continuava sendo uma presença constante em sua vida. Ele começava a elogiá-la mais, a confiar nela de maneira mais profunda. Clara sentia que ele estava começando a vê-la não apenas como uma funcionária, mas como alguém com quem ele poderia compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Algo estava mudando entre eles e Clara não sabia como lidar com isso. Em uma tarde de sexta-feira, Clara recebeu um convite inesperado de Eduardo para um jantar fora do ambiente corporativo. Eles haviam trabalhado o dia inteiro em novos projetos, e Eduardo sugeriu que eles se encontrassem para discutir mais ideias, mas em um ambiente mais descontraído. "Clara, sei que você deve estar cansada, mas seria bom sair um pouco do ambiente de trabalho. Podemos ir a um restaurante mais tranquilo, sem formalidades", Eduardo sugeriu, olhando para ela com uma expressão mais relaxada. Clara hesitou, mas aceitou. Ela sabia que não havia nada de errado em sair com ele, especialmente considerando o progresso que ela vinha fazendo na empresa. No entanto, ela também sabia que esse jantar representava algo mais. Era mais um passo em direção a algo que ela não compreendia completamente. O jantar foi silencioso no início, com Eduardo focado em suas anotações e Clara se sentindo um pouco deslocada.
Mas, com o tempo, a conversa começou a fluir de maneira mais natural. Eles falavam sobre os projetos da empresa, mas também compartilhavam histórias pessoais, algo que raramente acontecia entre eles. Você sabe, Clara, Eduardo disse, tomando um gole de vinho. Sempre achei que o trabalho fosse a coisa mais importante na vida. Mas vendo o quanto você tem se dedicado, percebo que há mais coisas que eu preciso aprender. Você é diferente. Clara não sabia como reagir a isso. Eu não sei o que você quer dizer com isso, Eduardo. Eu só estou tentando fazer o meu melhor. Ele sorriu como se tivesse chegado a uma conclusão importante. Você não entende, mas a maneira como você vê o mundo me faz querer ser uma pessoa melhor. Eu me vejo em você, Clara. Essas palavras tocaram Clara de uma maneira que ela não esperava. Ela se sentiu vulnerável como nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se abrir. Enquanto Clara se via mais envolvida no trabalho e no relacionamento com Eduardo, algo estranho começou a acontecer. Ela notou que ele às vezes parecia distante, com os olhos perdidos em pensamentos, como se estivesse lutando com algo em sua própria vida. Ele começava a se abrir mais com ela, e em alguns momentos parecia que ele queria dizer algo mais, mas se calava antes de falar. Clara, por sua vez, se sentia cada vez mais conectada a ele, mas também cautelosa. Algo não estava certo, e ela sentia que o segredo de Eduardo poderia mudar tudo entre eles. À medida que o tempo passava, Clara começou a perceber que sua relação com Eduardo se tornava cada vez mais complexa. O que começara como uma simples oportunidade de trabalho estava se transformando em algo maior, algo que ela não sabia como controlar. Ela já não sabia mais se estava se apaixonando por ele ou se simplesmente estava sendo atraída por sua força e poder. O que ela sabia era que, cada vez mais, ele começava a ocupar seus pensamentos, suas conversas, suas esperanças. Era impossível ignorar a tensão que se formava entre os dois. Mas Eduardo, embora estivesse visivelmente afetado por Clara, também estava escondendo algo. Ela podia sentir isso em seus gestos, no jeito que ele a observava às vezes, como se estivesse à beira de contar algo importante, mas nunca ousasse dar o passo. Ela sabia que havia algo nele que ele ainda não havia revelado. Foi em uma noite chuvosa de terça-feira que Clara teve a oportunidade de entender mais sobre o que se passava com Eduardo. Ele a convidou para uma reunião fora do escritório, em um pequeno café no centro da cidade, que eles costumavam frequentar. A chuva batia suavemente nas janelas, criando uma atmosfera íntima e silenciosa. Clara chegou pontualmente, mas Eduardo já estava lá, como se tivesse chegado horas antes, apenas para esperar por ela. Ele parecia pensativo, seus olhos profundos fixos em algum ponto distante, como se estivesse preso em um labirinto de pensamentos. Clara, obrigado por vir, disse ele, mas sua voz estava mais suave, mais pessoal. Eu preciso falar sobre algo. Ela sentou-se à sua frente, sentindo o peso da seriedade nas palavras dele. O que aconteceu, Eduardo? Ele hesitou antes de responder. Eu não sou bom em falar sobre minha vida pessoal, Clara. Mas de alguma forma, sinto que preciso ser honesto com você. Clara não sabia o que esperar, mas algo dentro de si sentiu uma estranha sensação de antecipação. Ela não sabia se estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Eu tive uma infância difícil, Clara. Eduardo começou, sua voz agora mais baixa. A maioria das pessoas que me conhecem não sabem disso, mas cresci em um ambiente muito diferente do que você imagina. Meu pai era um homem frio, distante, e minha mãe estava sempre ausente. Eu cresci em um mundo onde o dinheiro e o poder eram tudo o que importava. Por muito tempo, eu me afastei de qualquer tipo de emoção, porque era mais fácil assim. Mas quando eu te vi, Clara, algo em mim mudou. Clara o olhou, surpresa. Nunca imaginou que Eduardo tivesse uma história tão complexa, tão humana por trás da sua fachada de milionário bem-sucedido. Ele, que parecia ter tudo, estava agora ali, revelando uma fragilidade que ela nunca imaginaria. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele continuou. Nunca me importei com ninguém antes. Não da maneira que me importo com você, e isso me assusta. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Ela sempre acreditou que Eduardo era apenas um homem de negócios,
alguém distante, sem espaço para sentimentos. Mas agora, ela começava a perceber que ele não era tão imune quanto parecia. Eduardo, eu não sei o que você espera de mim, ela disse, sua voz suave, mas cheia de dúvidas. Eu sou uma mãe solteira, com uma vida muito diferente da sua. Não sei se posso entrar nesse mundo com você. Eduardo a olhou profundamente, como se estivesse tentando decifrá-la. Eu não espero nada, Clara. Eu só preciso que você saiba que algo mudou em mim. Algo que eu não consigo mais ignorar. Clara respirou fundo, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela não sabia como lidar com tudo isso. Estava presa entre a atração por ele e o medo de se perder em algo que ela não poderia controlar. Ela sabia que sua vida já era complicada o suficiente. E agora, com as palavras de Eduardo, tudo parecia ainda mais confuso. Nos dias seguintes, a relação entre Clara e Eduardo se tornou ainda mais carregada de tensão. Cada olhar trocado, cada palavra dita, parecia ter mais peso do que antes. Clara não sabia se estava se aproximando dele por impulso ou se realmente sentia algo mais. Ela estava acostumada a lutar por tudo o que tinha. Seu relacionamento com Eduardo parecia estar desafiando tudo o que ela acreditava sobre o que ela merecia. Eduardo, por sua vez, não conseguia mais esconder a intensidade de seus sentimentos. Ele pensava em Clara o tempo todo, a ponto de começar a se questionar sobre tudo o que ele havia feito em sua vida até ali. Ela estava quebrando suas barreiras, algo que ele nunca deixava ninguém fazer. Ele não queria perder o controle, mas não conseguia mais lutar contra o que sentia. No entanto, a relação deles estava se tornando um campo minado emocional. Clara sentia o peso de sua vulnerabilidade, e Eduardo começava a se ver preso no próprio dilema. Ele queria ajudá-la, mas sabia que seu poder, sua riqueza, poderiam ser obstáculos para algo real entre eles. Ele queria ser mais do que um chefe para ela, mas não sabia como equilibrar isso com os limites do mundo em que vivia. Foi em uma tarde de quinta-feira que Clara recebeu um telefonema inesperado. Era da empresa de Eduardo, mas não era ele quem estava do outro lado da linha. Uma mulher, com uma voz suave e profissional, disse que Clara precisava comparecer a uma reunião de emergência com o Departamento de Recursos Humanos. A surpresa e o desconforto a tomaram de assalto. O que isso significava? Ela chegou à reunião ainda sem saber o que esperar. Quando entrou na sala, viu que estava apenas com uma colega da empresa, que parecia igualmente surpresa. A mulher da RH se sentou à sua frente e começou a falar de maneira direta. Clara, sua posição na empresa está sendo revista. Ela começou. Estamos considerando um novo caminho para você, mas isso depende de sua disponibilidade para mudar de função e assumir novas responsabilidades. Clara sentiu um frio na espinha. Ela sabia que Eduardo estava por trás da decisão, mas o que aquilo significava? Ele estava testando os limites dela ou estava apenas tentando ajudá-la? A ansiedade tomou conta dela, mas ela sabia que não poderia mais se esconder. Algo estava prestes a mudar em sua vida, e ela não sabia se estava pronta para o que estava por vir. Clara se viu em um dilema interno. Eduardo, com sua proposta e suas palavras, estava fazendo-a questionar tudo o que ela acreditava ser verdade sobre sua vida e seu futuro. Ela queria acreditar na possibilidade de algo melhor, mas o medo de perder o controle sobre sua vida a impedia de dar o próximo passo. Ela precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Nos dias que se seguiram à reunião, Clara se sentia cada vez mais angustiada. As palavras da mulher do Departamento de Recursos Humanos ecoavam em sua mente, mas o que mais a incomodava era o fato de que Eduardo estava começando a se distanciar dela. Ele parecia mais frio, mais distante, e isso a deixou em um estado de confusão. Havia algo que ele não estava lhe dizendo, e Clara podia sentir isso em cada olhar e em cada gesto dele. O tempo passou, e o relacionamento deles continuava a evoluir de maneira estranha. Eduardo começava a tratá-la com mais formalidade, como se estivesse tentando se proteger de algo. Ele a elogiava por seu trabalho, mas ao mesmo tempo, Clara sentia que ele estava se afastando emocionalmente. Não era mais como antes, quando ele parecia se preocupar com ela. Agora, ele a via apenas como uma funcionária, alguém que estava ali para cumprir uma tarefa.
Era como se ela tivesse perdido a conexão com ele. E foi então que, em uma tarde fria de sexta-feira, Clara recebeu uma carta inesperada. Era do advogado de Eduardo. Ao abrir a carta, seus olhos se arregalaram de surpresa. O conteúdo da carta revelava algo que mudaria completamente sua percepção sobre tudo o que acontecera nos últimos meses. Eduardo havia feito um testamento, e Clara foi mencionada de forma clara. Ela não conseguia acreditar no que estava lendo. O testamento não falava apenas de uma herança financeira. Falava também sobre uma antiga promessa que Eduardo havia feito a alguém no passado. Uma promessa que, aparentemente, agora envolvia Clara. Na carta, o advogado explicava que Eduardo, ao longo dos anos, tivera um relacionamento secreto com uma mulher. Uma mulher que havia sido muito importante para ele no passado. Essa mulher havia sido sua mãe, mas Clara estava envolvida porque, na verdade, ele havia sido adotado por essa mulher. Isso significava que Clara era, na verdade, uma das herdeiras do império de Eduardo. Clara sentiu um choque profundo. A revelação de que ela estava ligada a Eduardo de uma maneira tão profunda e inesperada a fez questionar tudo o que ela acreditava. Não era apenas sobre o trabalho, não era apenas sobre a relação deles. Havia algo maior em jogo, algo que envolvia sua própria história, a história de sua mãe e agora, a história de Eduardo. Quando Clara foi confrontada com a revelação de que estava, de alguma forma, ligada ao passado de Eduardo, ela não sabia o que fazer com a informação. O peso da revelação foi devastador. Ela não podia ignorar que sua vida, de alguma forma, estava entrelaçada com a dele de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Ela ficou sozinha naquela noite, absorvendo tudo o que havia aprendido. Ela pensou em Pedro, em como ele seria impactado por essa revelação. Era impossível ignorar o que isso significava para o futuro dela e para a vida de seu filho. O peso da responsabilidade de ser uma herdeira, de fazer parte de um mundo que sempre esteve além de seu alcance, era esmagador. Mas o maior impacto de tudo foi perceber que Eduardo também havia passado por muitas coisas que ela não sabia. Ele não era o homem frio e distante que ela havia imaginado. Ele tinha seu próprio fardo emocional, suas próprias cicatrizes. Clara, agora mais do que nunca, sentia que havia algo mais profundo entre eles. Algo que eles não haviam conseguido entender completamente até aquele momento. Na manhã seguinte, Clara decidiu que precisava falar com Eduardo. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que não poderia continuar ignorando o que havia descoberto. Ela precisava confrontá-lo, entender o que ele sabia sobre tudo isso e o que ele esperava dela. Clara chegou ao escritório mais cedo naquela manhã, antes de todos chegarem. Ela estava determinada a resolver tudo de uma vez por todas. Quando Eduardo entrou, viu-a sentada em sua mesa, com um semblante sério. Clara, ele disse com surpresa na voz. O que aconteceu? Ela levantou os olhos e o olhou diretamente. Eu sei sobre o testamento, Eduardo, eu sei sobre tudo. Ele ficou parado por um momento, como se estivesse processando as palavras dela. Seu rosto ficou pálido e ele respirou fundo antes de dar um passo à frente. Você sabe, então... Ele hesitou, claramente nervoso. Eu não queria que você soubesse assim, Clara, não agora. Clara se levantou, seu olhar intenso. Como você pôde esconder isso de mim? Como você pôde me envolver nisso sem me contar? O que você espera de mim, Eduardo? Por que você nunca me contou sobre sua história? Eduardo olhou para ela com uma expressão difícil de ler. Eu não sabia como dizer. Eu não queria que você ficasse envolvida em algo que não fosse a sua vida. Mas eu te vi, Clara. Eu vi o que você tem dentro de você. E vi a conexão que havia entre nós. Mais do que apenas profissional. Eu não queria que você soubesse sobre isso, mas sabia que um dia seria inevitável. Clara deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Eu não sei o que fazer com isso. Não sei o que isso significa para mim ou para Pedro. Não sei o que você espera de mim, mas não posso ficar aqui sem entender o que está acontecendo. Eduardo finalmente se aproximou e tocou seu braço de forma suave, como se quisesse transmitir algo que as palavras não podiam. Eu espero que você me entenda, Clara. Não estou pedindo para você mudar sua vida por mim. Eu só preciso que você me dê uma chance de explicar tudo. Não se afaste agora. Clara sentiu o peso das palavras dele.
E algo dentro dela se despedaçou. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero, mas o que ele estava lhe pedindo era muito. A verdade deles dois estava agora exposta, e ela não sabia como seguir em frente. O que ela faria a partir de agora? O que estava claro para Clara agora era que a vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ela tinha diante de si uma escolha difícil. Poderia aceitar a proposta de Eduardo, entrar no mundo dele e fazer parte de uma vida que nunca imaginou, ou poderia rejeitar essa chance e seguir seu próprio caminho, mantendo a independência que sempre prezou. Ela não sabia qual caminho tomar, mas sabia que tinha que fazer uma escolha. E assim, em meio a esse turbilhão emocional, Clara começou a perceber que a verdadeira luta não estava apenas no trabalho ou na vida profissional. A verdadeira luta estava em aceitar quem ela era, o que ela merecia e o que ela estava disposta a sacrificar para construir o futuro que tanto desejava. O dia seguinte chegou pesado para Clara. A carta que ela havia recebido de Eduardo, a conversa que tiveram na manhã anterior, ainda estavam reverberando em sua mente. Ela não conseguia parar de pensar sobre o que ele havia dito, e a descoberta do testamento a estava consumindo. Ela sabia que algo maior estava em jogo, algo que ela ainda não compreendia completamente. Mas o que ela não sabia era que o maior segredo de todos estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre Eduardo e sobre a vida que ela conhecia. Clara entrou no escritório de Eduardo com o coração acelerado, uma mistura de nervosismo e determinação. Ela sabia que tinha que confrontá-lo, perguntar sobre o que ele estava escondendo e descobrir a verdade de uma vez por todas. Mas ao chegar na sala, ele não estava lá. Em vez disso, a mulher do RH, com quem Clara havia conversado anteriormente, estava esperando por ela com uma expressão grave. "Clara, precisamos conversar", disse a mulher, com uma voz suave, mas carregada de seriedade. Clara franziu a testa desconfiada. "Sobre o quê? Onde está Eduardo?" A mulher respirou fundo antes de falar. "Eu preciso te contar algo sobre o passado de Eduardo. Algo que ele nunca contou a ninguém e que ele temia que fosse afetar a sua relação com você." Clara ficou tensa, seus sentidos alertas. Ela sabia que não podia confiar em tudo o que ouvia, mas havia algo na expressão da mulher que a fazia sentir que aquilo não era apenas mais uma formalidade. Algo estava prestes a mudar. Eduardo. Ele não é quem você pensa que ele é, Clara. Ele tem um passado que ele tem mantido em segredo, e você está no centro disso. Ele nunca quis que você soubesse, mas chegou o momento de você entender tudo. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que estava prestes a ouvir, mas sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. "Eduardo foi adotado, Clara", a mulher disse finalmente com um suspiro. "E sua mãe biológica era sua avó." Clara não conseguiu processar imediatamente o que acabara de ouvir. Seus olhos se arregalaram de incredulidade, sua mente em um turbilhão de confusão. "O quê? Mas isso não pode ser verdade!" Clara exclamou, sua voz embargada. A mulher assentiu, seu rosto sério. "Sim, Clara. Ele descobriu isso há poucos meses, e foi isso que o levou a tomar a decisão de se afastar. Ele não queria que você soubesse sobre isso. Ele tem medo de que isso mude tudo entre vocês." Clara ficou em silêncio, tentando assimilar as palavras da mulher. Ela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela não sabia o que pensar, como reagir. Eduardo, o homem que ela tinha começado a ver de uma maneira tão diferente, agora estava envolvido em algo tão perturbador. E ela estava no centro disso. Clara sentou-se, as mãos tremendo ligeiramente. A mulher do RH permaneceu em pé, observando-a com uma expressão de compaixão. Clara não conseguia entender o que estava acontecendo. Como Eduardo pôde manter isso em segredo por tanto tempo? E o que isso significava para ela, para o relacionamento deles? "Por que ele não me contou isso? Por que escondeu de mim?" Clara perguntou, sua voz cheia de dor e confusão. "Ele não sabia como contar a você, Clara. Ele estava lidando com suas próprias questões emocionais. Mas agora, com tudo o que aconteceu entre vocês, ele sabe que não pode mais esconder isso. Ele tem medo de que você não queira mais estar perto dele. Ele acha que isso mudaria tudo.
Clara fechou os olhos tentando processar a revelação. Ela não sabia o que fazer. Sentia-se perdida, traída por um segredo que Eduardo mantivera por tanto tempo. Como poderia confiar nele depois disso? Como poderia ver a pessoa que ele era agora, sabendo que ele escondeu algo tão significativo? Ela se levantou, sua mente agitada, e olhou para a mulher do RH. Onde ele está agora? Eu preciso falar com ele. A mulher hesitou antes de responder. Ele está em casa, Clara. Ele pediu para você não procurá-lo hoje. Ele disse que precisava de um tempo para pensar, para processar tudo o que aconteceu. Mas eu acredito que ele vai querer falar com você em breve. Clara não respondeu de imediato. Ela sabia que precisava de tempo para digerir tudo o que acabara de descobrir. Mas também sabia que precisava confrontar Eduardo. Ela não podia simplesmente ignorar a verdade. Ele tinha que explicar por que tinha escondido tudo isso dela. Quando Clara chegou à casa de Eduardo naquela noite, o ambiente estava mais silencioso do que ela jamais havia visto. A mansão estava vazia, exceto por eles dois. Ela sentiu uma sensação de solidão que a tomou de assalto, como se algo irrevogável estivesse prestes a acontecer. Ela entrou sem bater, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Quando Eduardo a viu, seu rosto se contorceu em uma expressão de culpa e angústia. Clara, Ele começou, mas Clara o interrompeu. Não, você tem que me contar tudo, Eduardo, tudo. Não posso continuar assim, não depois do que eu soube. Eduardo respirou fundo e sentou-se, sua expressão visivelmente abatida. Eu não queria que você soubesse assim. Não queria que isso te afastasse de mim. Mas eu não posso mais esconder. Eu sou fruto de um relacionamento que minha mãe teve com meu avô. E eu sou filho de um segredo. Clara sentiu o coração apertar. Ele estava sendo sincero, mas a verdade era tão impactante que ela mal conseguia processá-la. Por que não me contou antes, Eduardo? Por que me fez acreditar que você era apenas um milionário frio e distante? Eu estava com medo, Clara. Medo de que isso mudasse tudo entre nós. Medo de que você visse isso e me rejeitasse. Clara sentiu uma onda de dor e empatia, mas também de raiva. Ela sabia que havia mais em jogo, mais do que ela imaginava. E agora tudo parecia tão complicado. Você me fez acreditar que éramos mais do que isso. Agora eu não sei o que fazer, Eduardo. Como posso confiar em alguém que escondeu algo tão grande de mim? Ele olhou para ela, seus olhos cheios de dor. Eu entendo, Clara. Eu não espero que você me perdoe agora, mas só quero que você saiba que eu nunca quis te magoar. Eu só não sabia como lidar com tudo isso. Eu queria que você me visse como alguém normal, mas não sou. Eu sou um homem marcado por um passado que eu não posso mudar. Clara olhou para ele, seu coração dividido. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que algo estava mudando. O relacionamento deles nunca mais seria o mesmo. Enquanto Clara olhava para Eduardo, sua mente estava em um turbilhão de emoções. O que ela faria agora? Ela não sabia se poderia confiar nele novamente ou se seria capaz de seguir em frente depois de tudo o que havia descoberto. Mas o que ela sabia era que, de alguma forma, ela teria que decidir o que era melhor para ela e para Pedro. A resposta não viria facilmente. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas talvez era hora de enfrentar o desconhecido, de encarar a verdade e de decidir qual futuro ela queria construir para si mesma. Clara estava sentada na grande sala de estar de Eduardo, os olhos fixos na janela, observando a chuva cair lentamente. O mundo ao seu redor parecia ter parado. As últimas semanas haviam sido um turbilhão emocional, e ela estava completamente exausta. A revelação sobre o passado de Eduardo, sua confissão, e as complexas emoções que ela sentia em relação a tudo aquilo, estavam a consumindo. Ela se perguntava constantemente: será que o que ele disse foi real? Será que tudo isso, o que ele está oferecendo, vale a pena? No fundo, Clara sabia que tinha que tomar uma decisão importante não apenas por ela, mas também por Pedro. Ela não podia mais viver com a incerteza, com a dúvida, com a dor de não saber o que fazer. Eduardo, por sua vez, estava em sua sala, lidando com os próprios demônios. Ele sabia que havia cometido um erro colossal ao esconder seu passado. Ao tentar proteger Clara,
Ele a afastou mais do que jamais poderia imaginar. E agora, ele se via em uma encruzilhada. Ele sabia que a única maneira de seguir em frente com Clara era ser completamente honesto, vulnerável e, talvez, arriscar tudo. Ele levantou-se da mesa e foi até a sala onde Clara estava. Quando entrou, ela o olhou e ele pôde ver a dor e a confusão em seus olhos. Eles estavam em um ponto crítico. Ele podia perder tudo ou tentar reconstruir o que havia começado a nascer entre eles. Clara, ele começou, sua voz suave. Eu sei que te magoei, e eu sei que você tem todo o direito de me odiar por isso. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Eu não posso mais viver sem ser sincero com você. Ela levantou os olhos ainda com um olhar cauteloso, mas ao mesmo tempo, havia algo mais ali. Uma centelha de esperança. O que você quer dizer, Eduardo? Ele deu um passo mais perto dela, os olhos fixos nos dela. Eu não sou perfeito, nem perto disso. Mas o que eu sei é que você mudou minha vida. Você me fez querer ser melhor, mais honesto. E o que mais me assusta agora é a ideia de te perder, Clara. Eu nunca senti isso antes. E não vou mais esconder nada de você. Clara sentiu uma mistura de emoções. O que ele estava dizendo a tocava profundamente, mas ela ainda estava assustada. Ela não queria ser só mais uma peça no jogo de alguém. Não queria ser uma distração na vida de um homem tão distante, com um passado tão complicado. Eduardo, ela disse com um tom firme, eu não posso voltar atrás, nem fingir que nada disso aconteceu. Não posso te dar uma chance só porque você acha que merece. Eu também tenho uma vida, uma luta. E eu não sou uma mulher fácil de convencer. Ele sorriu suavemente, sua expressão sincera. Eu não estou tentando te convencer, Clara. Eu estou tentando te mostrar que você não está sozinha. Eu quero caminhar ao seu lado, não como um milionário distante, mas como alguém que entende o que é lutar. O que é viver cada dia com um propósito. E eu quero ser aquele que vai fazer você acreditar que a vida pode ser diferente, mais leve. Ela sentiu algo se quebrar dentro dela. O medo, a raiva, a dúvida. Tudo estava começando a desaparecer. Clara respirou fundo, deixando-se vulnerável. Algo que ela nunca pensara ser possível. Eu não sei se sou capaz de confiar em você novamente. Eu não quero me machucar. Mas ao mesmo tempo não consigo mais ignorar o que está acontecendo dentro de mim. Eduardo se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos com suavidade. Você não precisa decidir nada agora, Clara. Eu só preciso que você saiba que estarei aqui. Para você. Para Pedro. Eu estou pronto para construir uma vida que valha a pena. Não por mim, mas por nós. Eu quero fazer isso do jeito certo. Clara olhou para ele. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu que havia algo genuíno ali. Ela sentiu uma centelha de esperança. Uma luz suave que a convidava a confiar, a dar o próximo passo. Nos dias que se seguiram, Clara e Eduardo começaram a reconstruir o relacionamento deles. Mas agora de uma maneira diferente. Eduardo não era mais apenas o chefe distante e frio. Ele estava se esforçando para ser um homem melhor, para ser o parceiro que Clara precisava. Ele começou a mostrar a ela que ele estava disposto a abrir mão de tudo por um futuro com ela e Pedro. Eduardo se comprometeu a ajudar Clara de todas as maneiras possíveis. Ele organizou sua agenda para garantir que ela tivesse tempo para estar com Pedro e relaxar. Ele a ajudava com as finanças, garantindo que ela não precisasse trabalhar mais em 3 empregos. Mas mais importante do que tudo isso, era o apoio emocional que ele estava oferecendo. Ele estava lá, ao lado dela, todos os dias, compartilhando suas próprias vulnerabilidades, ajudando-a a lidar com o peso de ser mãe solteira. Clara, por sua vez, começou a entender o que Eduardo estava tentando dizer. Ela viu que ele não estava apenas tentando salvar a si mesmo, mas estava disposto a dar uma chance a algo que realmente valesse a pena. Ela se permitiu confiar nele, aos poucos. E isso mudou tudo. Eles começaram a se aproximar mais, a compartilhar risos e momentos de intimidade, e lentamente, o relacionamento deles foi se fortalecendo. O maior desafio de Clara era aprender a se permitir ser amada. Ela sempre se viu como alguém que precisava cuidar de tudo sozinha, que não tinha espaço para vulnerabilidade. Mas com o apoio de Eduardo,
Ela começou a perceber que não precisava fazer tudo sozinha. Ela podia confiar nele. Eles podiam construir algo juntos. Com o tempo, Clara e Eduardo começaram a planejar uma vida juntos. Eduardo tomou a decisão de se afastar de parte de seus negócios para poder passar mais tempo com Clara e Pedro. Ele comprou uma casa para os três. Uma casa grande e acolhedora, onde todos poderiam viver tranquilos. Ele queria ser mais do que apenas um chefe, mais do que apenas um milionário. Ele queria ser um marido, um pai e um homem presente na vida de sua família. Clara, por sua vez, finalmente se permitiu sonhar. Ela começou a trabalhar em novos projetos, agora com a confiança de que poderia ter sucesso, sem precisar se preocupar com a sobrevivência. Ela tinha Eduardo ao seu lado, e isso a fez sentir que tudo era possível. Juntos eles eram mais fortes. E ao olhar para o futuro, Clara soube que não estava mais sozinha. Ela tinha encontrado em Eduardo o apoio que tanto precisava. Mas mais do que isso, ela encontrou alguém que a amava por quem ela realmente era. E com ele, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. Alguns meses depois, Clara, Eduardo e Pedro estavam sentados no jardim da nova casa, desfrutando de uma tarde tranquila. Pedro corria ao redor deles rindo enquanto Clara e Eduardo se entreolhavam, com um sorriso sereno nos rostos. A vida deles estava finalmente no lugar que sempre desejaram. Eu nunca imaginei que isso fosse possível, Clara disse com os olhos brilhando de felicidade. Eduardo sorriu pegando sua mão. Eu também não. Mas quando se tem fé e se luta por aquilo que se acredita, tudo é possível. E naquele momento, Clara soube que, apesar das dificuldades, da dor e da incerteza, ela havia encontrado algo muito mais valioso. Um amor que não era perfeito, mas que era genuíno. E isso, para ela, era o suficiente. Os meses seguintes foram de grandes mudanças para Clara. Depois de tudo o que passou, ela finalmente encontrou a paz e a estabilidade que tanto buscava. A relação com Eduardo evoluiu para algo mais profundo, mais sólido, mais verdadeiro. A casa nova era o reflexo dessa mudança. Um lar acolhedor para ela e Pedro, com uma atmosfera de amor, confiança e esperança. Eduardo, agora mais presente do que nunca, fez questão de estar ao lado de Clara em cada passo de sua jornada. Ele participou ativamente de cada momento com Pedro, e juntos formaram uma família unida. Clara nunca imaginou que um homem com tanto poder e riqueza pudesse se envolver de forma tão genuína em sua vida. Mas ele estava ali, não como um milionário distante, mas como alguém que a amava incondicionalmente e que estava disposto a fazer tudo para vê-la feliz. Aos poucos, Clara também começou a se abrir para um futuro mais leve. Ela já não precisava carregar sozinha o peso do mundo. Ela podia confiar em Eduardo, em seus sentimentos, em sua vontade de construir uma vida melhor para os dois. Com ele, Clara aprendeu a ser mais vulnerável, a se permitir sonhar, a deixar para trás o medo de que tudo fosse efêmero. No entanto, havia algo que Clara sentia que precisava entender completamente: o segredo do passado de Eduardo. Embora ele tivesse sido honesto com ela, Clara sabia que o mistério de sua origem ainda pairava sobre eles. Ela não queria mais esconder essa dúvida. Ela precisava saber tudo, sem filtros, para que ela pudesse finalmente aceitar seu passado e aceitar Eduardo por completo. Eduardo, ao perceber essa necessidade de Clara, decidiu que era hora de compartilhar sua história de maneira total. Uma noite, depois de jantar com Pedro e Clara, ele a convidou para se sentarem no sofá, com um copo de vinho nas mãos. Clara, ele começou, olhando diretamente em seus olhos. Eu sei que você tem muitas perguntas, e você merece todas as respostas. A verdade sobre meu passado não é fácil de dizer, mas é hora de você saber de tudo. Clara olhou para ele com carinho, ainda com um toque de receio. Eu só quero entender, Eduardo. Eu preciso saber o que aconteceu. Você tem sido tão transparente comigo, e isso me fez confiar mais em você do que qualquer coisa. Eduardo suspirou, como se estivesse finalmente deixando o peso de uma vida inteira sair. Minha mãe biológica era uma mulher que, por circunstâncias da vida, se envolveu com meu avô. Ela tentou me esconder isso por muitos anos, mas o segredo nunca foi totalmente guardado. Quando descobri a verdade,
Percebi que parte de mim estava ligada a um passado que eu não sabia como lidar. Mas o que você precisa saber é que, ao longo dessa descoberta, eu aprendi que as cicatrizes do passado não definem quem somos. O que realmente importa é o que fazemos com o que nos foi dado. Clara sentiu uma onda de empatia por ele. Ela entendia agora o peso da vida dele. Você carregou um fardo tão pesado, Eduardo, mas você nunca me deixou ver isso. Nunca me fez sentir que eu tinha que carregar também. Ele sorriu levemente, tocando sua mão. Eu queria te proteger disso, Clara. Mas agora vejo que você sempre teve mais força do que eu imaginei. E é por isso que eu quero que você saiba. O meu passado não define quem eu sou. Mas você e Pedro, vocês são o meu futuro. O tempo foi passando, e Clara e Eduardo continuaram a fortalecer os laços que haviam criado. Eles se tornaram uma verdadeira família, com todas as imperfeições que a vida traz, mas também com uma confiança sólida, construída sobre a verdade e a vulnerabilidade compartilhadas. Eduardo, com sua influência e recursos, começou a se envolver ainda mais no apoio a projetos sociais que eram importantes para Clara. Ele sabia que, se ela podia mudar vidas, ele também poderia. E juntos eles começaram a criar algo que, ao longo do tempo, se transformaria em um legado para ambos. Não só para eles, mas para a comunidade ao redor. Eles começaram a viajar mais, a explorar o mundo juntos, levando Pedro para viver experiências que ele nunca imaginaria. A vida deles estava repleta de pequenas alegrias, risadas nas manhãs de domingo, tardes em família no jardim, noites tranquilas assistindo filmes e conversando sobre o futuro. Cada momento compartilhado os aproximava mais, e Clara finalmente se sentiu completa. Ela sabia que, por mais que tivesse lutado sozinha por tanto tempo, a vida tinha algo a mais reservado para ela. E isso não se tratava apenas de dinheiro ou sucesso. Era sobre amor, apoio e o prazer de ter alguém com quem dividir o peso do mundo. Em um dia particularmente bonito, com o sol se pondo sobre o horizonte, Clara sentou-se com Eduardo na varanda de sua casa. Pedro estava brincando com o cachorro no jardim, e o som das risadas dele era a melodia mais doce que Clara poderia ouvir. Você sabia, Eduardo? Ela começou, olhando para ele com um sorriso suave. Quando tudo isso começou, eu estava tão perdida. Eu pensei que não merecia nada disso. Mas agora vejo que, talvez, o amor e a felicidade que encontramos seja o maior presente que poderíamos receber. Ele a olhou com a mesma expressão de amor profundo, os olhos brilhando com um sentimento genuíno. Você merece tudo isso e mais, Clara. A única coisa que eu sei é que ao seu lado eu finalmente entendi o que significa ter tudo. Eu também entendi isso, Clara respondeu, sentindo a verdade em suas palavras. Eu não estava sozinha, e você também não. Juntos podemos construir o futuro que sempre sonhamos. E assim, com o coração pleno de amor e a vida pela frente, Clara e Eduardo seguiram em frente, prontos para enfrentar qualquer desafio, porque sabiam que, ao final, a verdadeira felicidade não estava nos bens materiais, mas nas pessoas com quem escolhemos caminhar. O amor entre Clara e Eduardo floresceu, e a vida deles se tornou uma verdadeira história de redenção e renovação. Eles não estavam mais presos aos segredos do passado ou às limitações do futuro. Juntos, construíram um caminho repleto de possibilidades e de amor incondicional. Eles eram mais do que apenas um casal. Eram uma família, e juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. E foi assim que, no final, Clara descobriu que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é o que torna a vida verdadeira e digna de ser vivida. Com Eduardo ao seu lado, ela sabia que seu futuro seria mais do que ela jamais imaginou. E assim chegamos ao final dessa emocionante história, com Clara e Eduardo enfrentando seus medos, descobrindo o verdadeiro significado do amor e construindo uma vida juntos. Uma verdadeira jornada de superação, descobertas e, acima de tudo, de transformação. Se você gostou dessa história e acredita que histórias emocionantes como essa merecem ser compartilhadas, não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais narrativas incríveis como essa. E claro, queremos saber a sua opinião. O que achou da história de Clara e Eduardo?
Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente o que mais te tocou. Estamos curiosos para saber o que você pensa. Nos vemos no próximo vídeo com mais emoções, reviravoltas e surpresas. Até lá!